entendemos que nós estamos diante do pior momento da vida deste grande profeta. Nós estamos... Interessante como a Bíblia nos permite visualizar, como a Bíblia nos permite enxergar essas realidades, esses dramas na vida de homens da envergadura do profeta Elias. Elias é o profeta do fogo, é o profeta que desperta uma profusão de sentimentos emocionantes em nós. Elias é um profeta que nos faz ficar eletrizados pela sua dinâmica, pela sua audácia, pela sua coragem, pela maneira arrojada, intrépida, a maneira como Deus usa o profeta Elias de maneira única, cheia de Deus e de autoridade perante o rei, a maneira como Deus age com a providência miraculosa na vida do profeta Elias, a maneira como ele enfrenta corajosamente e sem nenhum assombro os profetas de Baal e de Azera no alto do Monte Carmelo. Quem viu Elias no auge, quem viu Elias no topo, quem viu Elias na sua plenitude ministerial, jamais seria capaz de imaginar que aquele Elias que ressuscitou o filho da viúva, que foi usado para multiplicar a farinha da panela, o azeite da botija, que foi sustentado durante 3 anos e meio por Deus miraculosamente, o Elias que sobreviveu debaixo da providência miraculosa de Deus, com pão e carne no ribeiro do Querite, o Elias que orou e o céu fechou e não deu chuvas por mais de 3 anos sobre a terra de Israel. Agora Elias está vivendo uma crise, uma sangria desatada, uma profunda crise abate sobre o profeta. E agora aquele profeta que desperta em nós entusiasmo, agora esse profeta está numa caverna, deprimido. Tem gente que diz que Elias sofreu de depressão. Tem pessoas que afirmam por A mais B que Elias sofreu de depressão. E eu não concordo com essa teoria que Elias sofreu de depressão. Não concordo, só que assim, quem concorda, eu respeito também. Se você achar que Elias tinha depressão ou teve depressão, paz do Senhor, nossa amizade está do mesmo tamanho. Só que eu não concordo porque depressão é uma doença moderna, é uma doença dos nossos tempos. E ela é catalogada como doença de uns tempos para cá. Entendeu? Então, para dizer que ele teve depressão, teria que ter tido um médico para falar que ele teve depressão.
Teria que ter alguém, uma autoridade, um diagnóstico para dizer que ele teve depressão. O que nós podemos dizer a partir do texto é que Elias ficou deprimido. Ficar deprimido e ter depressão são coisas muito diferentes. Se você pegar os sintomas que são contidos no texto, que são explicitados no texto, todos eles coincidem com os sintomas da depressão. Isso também é verdade. Os sintomas, Elias ficou sozinho, Elias não comia, Elias dormia demais. Todos esses sintomas são sintomas, por exemplo, o fato dele dormir demais, outra hora dormia, outra hora não dormia, entendeu? Toda essa alteração desse padrão de comportamento são padrões que se encaixam nos sintomas da depressão. Até aí eu concordo. Agora, não significa que se você tem um sintoma, que você tenha a doença. O sintoma não significa que você tenha doença. Só o sintoma, porque você pode ter o sintoma temporário. Os médicos não dizem que você tem ou não tem uma doença pelo sintoma. Às vezes você não tem sintoma e tem a doença. O sintoma é apenas uma parte do processo. Eu disse que a partir do texto, você dizer que ele teve depressão é um salto muito grande. Porque se eu não convivi com ele, eu tenho aqui alguns tópicos. Agora, dizer que ele teve depressão é outro. E se ele teve depressão, pastor, não tem problema nenhum. Mas eu acho que não teve. Eu acho que nós não temos subsídio consistente para afirmar que Elias teve depressão. É só isso. Mas se você acreditar que teve, também não tem problema. Entendeu? Aí isso também não vai mudar nada. É só uma opinião. Mas Elias estava deprimido, profundamente deprimido, acabrunhado. Elias desistiu de viver, pediu a morte, estava no fundo de uma caverna. Então, ele foi visitado, a Bíblia diz, no versículo de número 11, e disse-lhe, sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor, e eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia as rochas, mas Deus não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, e Deus não estava no terremoto. E depois do terremoto veio um fogo, porém Deus não estava no fogo. Deus não estava no terremoto, Deus não estava no vento, e Deus também não estava no fogo. Deus não estava. O fato de esta palavra, esta passagem bíblica, ela desperta em minha alma, ela me orienta, ela enche o meu coração e o meu espírito, ela me direciona nessa noite a nós, ela me instiga, porque onde então que Deus está? Aonde que nós esperamos que Deus esteja e onde que de fato Ele está? Onde que nós esperamos que Deus esteja? Então teve um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Teve um vento, Deus não estava no vento. Teve
fogo, mas Deus não estava no fogo. Eu fico imaginando a presença manifesta de Deus em várias oportunidades, em que, como consequência da presença de Deus, teve terremoto, teve vento e teve fogo. Como consequência, é estranho, é fora de padrão, quando o texto diz que Deus não estava no vento, que Deus não estava no terremoto e Deus não estava no fogo. Quando acontece o Pentecoste, a Bíblia diz que veio do céu um vento veemente e impetuoso, e foram vistas, repartidas, línguas como que de fogo, que repousaram sobre eles. Na outorga da lei, no alto do Sinai, quando Moisés ali estava, a Bíblia diz que havia trovões, o monte fumegava e tremia. Porque este é o padrão da presença de Deus. Mas, de maneira especial e contra o próprio padrão, a Bíblia nos diz que Deus não estava no vento, Deus não estava no terremoto e Deus não estava no fogo. Porque Elias estava vivendo um drama, uma crise profunda. Elias estava no interior da caverna, e quando de repente veio o vento, ele falou: agora é a hora, porque certamente Deus chegou no vento. Mas para a decepção de Elias, a Bíblia diz que Deus não estava no vento. Ainda que eu queira que Deus esteja no vento, ainda que eu presuma que Deus esteja no vento, ainda que eu me empolgue com o vento veemente que bateu naquela caverna, que passou por ali, mas diante daquele movimento causado pelo vento, a Bíblia nos diz: Deus não estava no vento. Ou seja, o vento passou e Elias ficou no vácuo. O vento passou e nada aconteceu. Deus, então, se Deus não está no vento, vamos ver então como é que Deus vai chegar. Como é que Deus vai se apresentar? Como é que Deus vai se manifestar? Como é que Deus vai glorificar o seu nome? Como é que Deus vai se revelar? Então vamos lá. Então, depois do vento veio o que? Veio o terremoto. E o terremoto é uma coisa estupenda. O terremoto é uma coisa que mexe, que estremece, que abala. A Bíblia diz que em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, que Paulo e Silas oravam. E à meia-noite teve um terremoto que abalou as estruturas do cárcere e as cadeias se abriram. Mas desta vez, Deus não estava no terremoto. Como é que nós vamos conhecer a Deus? Irmãos, isso aqui tem a ver com a experiência que nós podemos ter com Deus. A experiência de uma vida verdadeiramente espiritual. Uma experiência de uma presença viva
de Deus em nossas vidas. Porque se nós atribuirmos à presença de Deus as coisas, aos movimentos, aos acontecimentos, nós podemos seguir de maneira a sermos levados pelo engano de Satanás. Porque às vezes a coisa agita, o vento bate, o terremoto acontece, veio fogo. Isso significa que Deus está ali? Isso é prova incontestável de que Deus está? Porque tem pessoas que já condicionou-se psicologicamente, mentalmente, emocionalmente, que Deus só está aonde tem vento, terremoto e fogo. Se não for para abalar, então Deus não está. Eu quero um culto de arrebentar a boca do balão. Eu quero um culto, sabe, esfuziante. Eu quero Deus abalando as estruturas. E a Bíblia está dizendo, mas Deus não estava. Louvado seja o nome do Senhor. É o que você quer? É o que você pretende? É o que você programa? É o que você entende? É o que você espera? Ou é o que Deus resolve fazer pela sua soberania? Eu estou falando aqui como profeta de Deus, e eu já disse, vou continuar ratificando a minha posição. Eu estou aqui como arauto do Senhor para te ajudar. Eu estou como arauto do Senhor para te ajudar a pensar de acordo com a mentalidade bíblica. Existe uma mente que permeia as Escrituras. E se quiser crescer na graça, no conhecimento, na vida espiritual, na vida cristã, se quiser crescer espiritualmente, precisa absorver esta mentalidade. E por quê? Porque nós vivemos numa época em que o comportamento das pessoas segue o efeito manada. Pessoas que vivem como piolho, que andam pela cabeça dos outros. Pessoas que andam como se fosse Maria vai com as outras. E nós nessa noite precisamos ajustar a nossa vida espiritual de acordo com o critério da palavra de Deus. Precisa alinhar a vida espiritual de verdade, irmão. Louvado seja Deus, porque senão nós vamos correr atrás de poeira. Senão nós vamos correr atrás de ilusão. Senão nós vamos correr atrás de barulho. Senão nós vamos correr atrás de coisas que não tem fundamento nenhum. Porque onde Deus está, não adianta você se agarrar, porque não vai virar nada. Vai ter vento, agitou tudo, Deus está, agora eu estou renovado, agora eu estou crente, agora eu estou cheio do poder. E cadê o poder? Tem gente que está esperando o vento chegar para ele ficar cheio do poder, para ele receber a plenitude do Espírito, para ele receber um renovo, para ele sair, sabe, voando do culto para casa, para ele então aí se despertar espiritualmente. Por quê? Porque tanto o vento, quanto o terremoto, como o fogo, são elementos que causam estímulos, são elementos que causam provocações, são elementos que chamam a nossa atenção. Você viu o vento que deu em Santa Catarina semana passada? Aquela região de Camboriú, Bombinhas. O vento saiu passando e as pessoas filmando, porque o vento estimula, chama atenção. O vento desperta, o vento atiça, o vento, o terremoto e o fogo chama atenção, desperta, provoca, estimula as nossas atenções, as nossas emoções. Nós ficamos atiçados com a manifestação do vento. E quando nossos sensores da alma são atiçados, logo vem a enganosa,
a perigosa informação, oh, Deus está aí. Porque olha o barulho. É pelo barulho que você mede que Deus está? Porque a Bíblia diz, a Bíblia não está preocupada com o nosso ego. A Bíblia vem para falar, para arrancar, quando fala assim, então vem um vento que saiu quebrando tudo, que saiu arrastando tudo. Então, a gente que está lendo a Bíblia, fala assim, então Deus está aí. Se esse vento veio arrastando tudo, então é Deus. Aí vem o quebra-prazer, que estraga prazer, mas Deus não estava. Nós precisamos voltar a atenção, porque o vento chama atenção, não chama? O vento desperta em nós atenção, curiosidade, o vento nos estimula, o vento nos provoca. Todos esses elementos que são apresentados aqui são coisas que faz aflorar em nós, que nos atiça. Porém, Deus não está. Então, muitas vezes, certas coisas acontecem para tirar a nossa atenção da onde Deus está para as coisas que Deus não está. Você sabe por que você está ainda nessa caverna? Porque você está olhando e dando atenção para onde Deus não está. Enquanto você... Perceba que Elias está dentro da caverna, fraco, ferido, machucado, combalido, sangrando. A vida espiritual desse grande profeta está esfrangalhada. A vida espiritual desse grande profeta está esfarrapada. A vida espiritual desse profeta está alquebrada. A vida espiritual desse grande profeta está derrubada. Mas o vento não é capaz de catapultá-lo de lá. O terremoto não é capaz de salvá-lo de lá. E o fogo também não é capaz de arrancá-lo de lá. Porque Deus não está. E aí você quer ir atrás de embalo. Aí você quer ir atrás de novidade. Aí você quer ir atrás do que... Oh, irmão. Nós precisamos viver coisas verdadeiras. Para de empulhar a tua alma de coisas que não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus Cristo. Nosso Senhor tem coisa que não tem nada a ver com o Evangelho. Tem coisas que não tem base bíblica, não tem base evangélica, não tem base cristã. E você sabe o que acontece com pessoas que correm atrás de promessas que não estão na Bíblia? Tem pregador que promete o mundo e o fundo. Tem igreja que promete o mundo e o fundo. Empolgam as pessoas, embalam as pessoas, criam expectativas estratosféricas na pessoa. E depois, quando tudo isso que é prometido não acontece, as pessoas caem em profunda decepção e vão parar aqui dentro dessa caverna. Aí ficam feridas, machucadas, revoltadas com igreja, revoltada com pastor, revoltada com missionário, revoltado com profeta, revoltado com a Bíblia, revoltado com Deus, revoltado com Jesus, falando que isso tudo não passa de uma mentira, que isso tudo não passa de um engano. Mas na verdade não é o que é engano, é que prometeram para ela o que a Bíblia nunca deu endosso. E hoje é cu de ensino, irmão. E cu de ensino é onde a gente ajusta os ponteiros. É onde a gente afia a ferramenta. É onde a gente coloca no prumo da palavra do Senhor. Porque a palavra é verdadeira. Nós estamos perdendo tempo aqui. E o grande mal é que você corre atrás de coisas que não tem fundamento. Ainda que seja estupendo.
Ainda que seja pirotécnico, porque o que mais esse povo do marketing faz, tem coisas que você vê pela internet e fala, rapaz, Deus está aí. Eita! Deus deve estar aí nesse negócio, que coisa bonita, que embalagem bonita, que coisa fantástica, isso é da galáxia. Mas Deus não está. Irmão, porque tem gente, você já viu aquele ditado que nem tudo que reluz é ouro? Tem gente que está indo em barulho, está indo no barulho do negócio, do agito do negócio. E a Bíblia diz, em Efésios, através da pena e da habilidade de São Paulo, no capítulo 4, dizendo, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para edificação da obra do ministério e do corpo de Cristo, para que não sejais como meninos inconstantes, levado em toda roda de vento de doutrina. Deus manifesta do jeito que Ele quer, mas Ele não é obrigado a manifestar do jeito que você quer, do jeito que disseram para você. Ele é Deus. Ou você aprenda a crer num Deus soberano, ou você aprenda a crer num Deus verdadeiro, ou você aprenda a crer num Deus de verdade. E o Deus de verdade, irmão, Deus não está aqui para fazer a minha vontade não, irmão. Eu que estou aqui para fazer a vontade dEle. Não é Deus que tem que se enquadrar nos meus parâmetros. Sou eu e você que temos que nos enquadrar nos parâmetros de Deus. Esse é o problema. Deus não estava. E Ele lá dentro da caverna. E aí passou o vento e nada. Ele continuou na caverna. Passou o terremoto e nada. Ele continuou na caverna. Você já viu a frase? Que barulho não traz poder? Não se engana não, irmão. Barulho não traz poder não. É o barulho que traz o poder? Não. Quem traz o barulho é o poder. O poder faz barulho, mas o barulho não traz poder. E tem gente que está indo atrás do que? De barulho. Barulho. Lata pura. Vazio. Porque a Bíblia diz que Deus não estava. E Deus está me usando nessa noite, na palavra, porque eu não sei da tua vida, eu não conversei com você, mas Deus não estava, porque Deus não se deixa enganar, Deus não se deixa escarnecer, Deus não é otário, meu irmão. Deus tem uma palavra viva, Deus tem uma palavra viva e a palavra dele é o que funciona. Então larga de ser menino espiritual. Pelo amor de Deus, larga de ser menino espiritual. Larga de ser menino espiritual. Ele fala assim, pastor, quando eu dirigi a igreja de Três Lagoas, quem está me ouvindo aí vai saber dessa história. Chegou a rapaziada para mim, pastor, o senhor ora no monte? Oro. Claro que eu oro no monte. Pastor, eu oro no monte. Você vai com nós no monte, pastor? Nós temos uma campanha de oração no monte. Vou, claro que eu vou. Eu como pastor, eu incentivo os irmãos a orar na igreja. Porque o melhor lugar que tem para orar é na igreja. Mas como pastor deles, eu falei, não, deixa eu ir, porque eu estou aqui para acompanhar o negócio. Vamos ver o que tem nesse monte. Não, porque lá no monte, pastor, porque lá no monte, porque lá no monte, porque lá no monte, porque lá no monte. Esse papo todo. Aí o que acontece? Eu não vou chegar e jogar pedra neles, ou bater de cara. Eu tenho que andar com eles e ir devagarinho, mostrando a verdade da Bíblia para eles. Então não estou aqui para recriminar, para falar que não, porque lá no monte, não sei o que e tal. Não, e por quê? Eu falo, mas por quê? O que tem lá no monte? Não, lá fica lá não tem monte, na verdade. Três Lagoas não tem monte. Mato Grosso do Sul é cerrado. Então lá é meio de mato. Não sei se aqui tem monte que o povo vai. Deve ter, né? Sempre tem esse pessoal. E eu fui com eles. A Luciene preparou lá umas roupas lá, bem surrada. Coloquei uma botina e fui para esse monte com esse pessoal lá.
com os jovens da igreja lá, que eles têm uma fantasia na cabeça. E eu não quis, assim, quebrar isso de cara. Eu falei, vou ensinar. Fomos para o monte orar. Chegamos lá no monte. Oramos lá no monte. Não teve nada demais. Teve oração. Oração, irmão. Oração. Jesus, aí eu falei assim, então. Aí eu andando com ele, eu falei, então. Você lembra daquela conversa que Jesus teve com a mulher samaritana? É, pastor, que conversa? Não, lá no capítulo 4 de São João. Que a mulher perguntou em qual monte se deveria adorar a Deus. Aí Jesus falou assim, nem nesse nem naquele. Tá vendo? Jesus falou que não é nem nesse nem naquele. Ah, é? Então, os verdadeiros adoradores não precisam de monte. Os verdadeiros adoradores, que são os que o Pai procura, não é aqueles que são desse ou daquele. São aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. E esses, aí eu andando com eles lá no monte, vamos orando. Vocês querem orar no monte? Eu oro no monte, irmão. Oro no monte, oro na igreja, oro em casa, oro nas casas dos irmãos, oro na fazenda, oro em todo lugar, vou orando. E vou conversando com eles, Passou um pouco, falou, pastor, acho melhor a gente fazer uma vigília na igreja mesmo, né? Só deu um joinha para eles. Aquele sorriso meu, né? Deu um sorriso e um joinha para eles. Entenderam. Você quer crescer espiritualmente? Não é com fantasia na cabeça. É com joelho. É com jejum. É com Bíblia. Porque Deus não estava no vento. E nem no terremoto. E nem no fogo. Tudo isso é consequência da presença de Deus. Mas quem causa? Aí qual que é o negócio? Quem é que causa o terremoto? Deus. Você tem que ir atrás da causa ou do causador? Você tem que ir atrás da bênção ou do abençoador? Sabe o que as pessoas fazem hoje? Vai atrás da bênção. Eles gostam de bênção, eles querem bênção, eles buscam a bênção, eles choram pela bênção. Mas mais do que a bênção, é o dono da bênção. E o que nós viemos buscar aqui não é tão somente a bênção, mas é o dono da bênção. Quem é que fez o vento? Deus. Quem é que fez o terremoto? Deus. Quem é que fez o fogo? Deus. Eu prefiro o Deus que criou todas as coisas do que a criação. A criação não serve para nada. Você entendeu? Mas Deus não estava. E a Bíblia diz: depois do terremoto, um fogo, porém Deus não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz. Sharamanai. Estou sentindo a presença de Deus aqui nesse lugar. Deus não estava no vento, Deus não estava no terremoto, Deus não estava no fogo. Mas depois veio, Elias estava deprimido, caído, esfarrapado, jogado, feito um trapo dentro daquela caverna. E não teve vento, não teve terremoto, e não teve fogo que deu jeito. Mas a Bíblia diz, e depois do fogo, uma voz. Jesus falou assim: eu conheço as minhas ovelhas, e delas eu sou conhecido. E elas ouvem a minha voz. Xarabagai. Uma voz, eu ouvi uma voz que falou comigo, uma voz que penetrou no meu âmago, uma voz que a minha alma sedenta e falida sorveu como uma terra seca. Eu ouvi uma voz meiga e suave. Eu não vi uma voz de acusação, eu não vi uma voz de um Deus iracundo,
mas eu ouvi a voz de um Deus de misericórdia e graça. Depois do fogo, uma voz branda, doce, suave, sedosa, uma voz que me resgatou, uma voz que penetrou nos meus ouvidos espirituais. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz no livro de Zacarias, no capítulo 4, não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Irmão, você não vai mudar de vida por força. Não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito. É o Espírito Santo que fala na igreja. É o Espírito Santo que fala no teu coração. Você vai largar desse tipo de vida que você tem, sabe quando? Quando a voz de Deus cair dentro. Deus falou comigo. É Deus que fala. Sabe, tem coisa que o pai fala, não resolve. A mãe fala, não resolve. O avô fala, não resolve. O pastor fala, não resolve. O líder fala, não resolve. Mas quando a voz fala, quando essa voz fala, essa voz silenciosa, sorrateira, irmão, vou falar uma coisa para você. A força que o vento tem, o vento não tem uma força. Hoje em dia lá no Nordeste, você anda lá para aquelas regiões do Ceará, tem aquelas turbinas eólicas. Você já viram essas turbinas eólicas? Gigante, que produz energia movida à força do vento. Você já viu o que acontece quando vem um terremoto nesses países? O estrago que tem. Você já viu a força descomunal, cavalar de um terremoto? Força de um terremoto. Estrutura de concreto armado vem abaixo com a ocorrência de um terremoto. Viu o poder que o fogo tem? Você já viu o poder que o fogo tem? Dentro de uma câmara de combustão, de um motor a combustão, explosão quando o combustível encontra a fagulha ali dentro daquela, o pistão está ali, encontra aquela fagulha, aquela explosão de fogo acontece ali dentro das camisas, dos pistões de um motor, desse motor Otto que tem aí, que a gente conhece. A força de uma potência que move as máquinas. Mas deixa eu te dizer uma coisa da parte de Deus essa noite. Deixa eu te dizer uma coisa da parte do Espírito Santo nessa noite. Deixa eu te dizer uma coisa na unção de Deus nessa noite, porque eu busquei a Deus e Deus falou comigo nessa palavra. Nem o poder do vento, nem o poder descomunal do terremoto, nem o poder do fogo se equipara ao grande poder dessa voz meiga e suave. É com ela que as nossas almas foram salvas. É com ela que as nossas almas foram remidas. É com ela, é porque nós ouvimos essa voz. Aleluia! E o profeta Isaías diz: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai os caminhos. É a voz de Deus que vai mudar a situação. É Deus falando com a sua voz. Louvado seja Deus. Não tem poder no mundo. O diabo chega fazendo a sua arruaça. O diabo chega fazendo a sua anarquia. O diabo chega fazendo o seu quebra-quebra. E Deus vence o diabo mansinho, mansinho. Deus vence o diabo com calma e elegância. Deus não perde as estribeiras com o diabo não, irmão.
O diabo que vem fazendo a sua anarquia. E Deus fala assim: aquieta-te, mar, e acalma-te, vento. Aquieta-te, mar, e acalma-te, vento. E a Bíblia diz que a tempestade serenou, passou. Deus não precisa esbravejar, gritar. Deus não precisa da eloquência de uma oratória galvanizante. A voz calma e meiga preenche a nossa alma e nos tira das nossas cavernas.